meus amigos, estamos começando mais um Hoje Nordestinos pelo Mundo, direto de Fortal City. Então, se você está nos ouvindo do Japão, da Coreia do Sul, da Austrália, da Suécia, Finlândia, que a gente sabe que tem nordestinos espalhados pelo mundo todo ouvindo a gente aqui, um salve para você direto do Ceará, direto de Fortaleza, tá bom? Hoje eu vou conversar com duas pessoas muito massa. Uma vai pedir música hoje, porque é a terceira participação dela em um dos nossos programas, dentro da nossa casa, e o outro está debutando, está vindo pela primeira vez aos Nordestinos pelo Mundo. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre gastronomia, vamos falar sobre tudo isso que eu gosto muito. Inclusive, nos Nordestinos pelo Mundo, nós temos um programa de gastronomia também, né? Então, vamos para cima. Eu estou hoje aqui com Van e Thiago. E o Thiago veio de van, Thiago. Tu veio de van pra cá hoje? Como é que você tá, cara? Seja bem-vindo aos Nordestinos pelo Mundo. Van, bate aqui. Você tá bem? Bem sim. Qual vai ser a música que você vai pedir? Então, eu acho que a gente pode ir de Velha Roupa Colorida, do Belchior. Pronto, já que ele tá aqui, né? De mudança, já tá aqui. Não é não? E você, Thiago, como é que você tá? Cara, eu tô bem e, assim, posso dizer que é uma grande honra estar aqui. Sou fã do programa de vocês, do espaço de vocês, e já acompanho há muito tempo. Então, é uma alegria grande estar aqui participando. Mas então, gente, primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Vocês estão vendo aqui, gente, hoje na mesa, POC Nordestino, coisa maravilhosa. O homem está uniformizado, POC Nordestino e Menu Brands. A gente vai falar um pouco sobre o Menu Brands hoje, a gente vai falar um pouco sobre a história da Van, sobre a sua história, Thiago. E eu queria começar com a Van, posso? Claro. Né? Sempre começar pelas mulheres, uma coisa de educação mesmo, né? Van, para você que está em casa, se você quiser assistir a Van nos Nordestinos pelo Mundo em um outro momento da vida dela, está lá no card. E, mais recentemente, a Van foi o primeiro episódio da história dos Nordestinos pelo Mundo na cozinha. Primeiríssimo, tá cravado lá na história. Então, você também pode assistir, até hoje é o mais visto no Na Cozinha, foi o seu episódio. Coisa boa. Né, o primeirão. Mas hoje eu quero falar, Van, direto ao ponto. Vamos bater papo direto ao ponto. Aqui eu não vou falar, você nasceu aonde mesmo? Isso aí o povo já sabe. Já deu essa conversa, Rapaz, entendeu? eu tô mais conhecida que Já farinha. Já deu. Vamos trocar ideia do que o povo quer saber. E eu acho que a minha produção resolveu desligar todos os ar-condicionados da sala. Mas tá tudo certo, é isso mesmo? Estamos economizando? Pronto, ligou. Perfeito. Tá quente, gente. Mas olha só. Van, eu quero que você diga primeiro pra gente sobre... Já vou começar direto. O fechamento da culinária da Van. Por que fechou? Os bastidores disso. Porque até hoje eu encontro pessoas que falam: uai, fechou? Como assim? Tem gente que ainda não conectou os pontos, não entendeu. Eu sei porque a gente se conhece e conversa nos bastidores. Sim. É a sua oportunidade de atualizar o seu capítulo dentro dos Nordestinos pelo Mundo nessa nova fase. Explica aí. Na realidade, a culinária da Van foi um restaurante que fez muita história aqui na cidade, né? Que foi muito abraçado, que foi, na realidade, a minha alma. E foi o nome que me levou para vários lugares para fora aqui do Ceará, enfim. Estive na inauguração. Esteve na inauguração, maravilhoso. Sim. E foram várias fases, né, que a gente passou, desde a calçada até o primeiro restaurante, o segundo, até surgir o terceiro restaurante, que foi uma parceria que, infelizmente, não deu certo, que eu não estava me sentindo feliz. E eu acho que todo chefe de cozinha, ele tem que estar feliz onde ele está, para poder ele crescer, para poder ele criar, para poder... Enfim, para poder ele passar, porque a comida, você passa a sua emoção, não é verdade? Você passa aquilo que você ama, você passa aquilo que você gosta. E quando você está num ambiente que você não está bem, que você não está se sentindo bem, então, para mim, ele deixou de valer a pena, entendeu? A marca culinária da Van, ela está guardada. Eu acho que um dia ela pode voltar. Eu espero que isso aconteça, né? Mas ali não estava... Não era mais o momento. Não estava rolando. Não estava mais rolando, eu não tive realmente mais condição de continuar. E nesses finalmente eu conheci o Thiago, né, que me ofereceu uma parceria muito boa de trabalho. Eu vi a Menu Brands como um local onde eu teria mais asas para
para criar, né? Porque afinal são 12 marcas e eu sempre fui muito ligada à comida nordestina, Sim. né? E a Menu, ela me ofereceu chances de poder explorar outros lados que eu tenho e que estava guardado, né? Enfim. A gente vai se aprofundar nisso. Enfim, é isso. Mas então foi basicamente, não estava mais dando certo e decidiu seguir por outros caminhos, né? Isso. Decidi também explorar o meu lado como chefe, né, Léo? Foram muitos anos empreendendo. Não é fácil empreender. Não é fácil, não é uma coisa fácil. A gente não consegue dormir a noite inteira. Enfim, são vários fatores que envolvem o empreendedorismo, envolve ser dona de restaurante, porque a gente trabalha antes, durante, depois. Eu me envolvia exatamente com tudo, praticamente tudo, desde a comida, me envolvia com a compra, me envolvia com todo... com tudo que envolvia dentro de um restaurante, até mesmo a programação musical, eu cantava, né? Uhum. Então, era muita coisa e foi muito bom para mim agora eu estar explorando um outro lado meu, né? Um lado como chefe, um lado onde a minha preocupação realmente é a criação, é cuidar da cozinha, é cuidar da fábrica. E eu tenho hoje uma equipe que me ampara, né? Que eu penso e eles realizam. É mais ou menos isso. Foi por aí, né? Foi por aí. Tá explicado. Viu, internet? Fortaleza? Tudo certo. Tudo certo. Nova fase. Não tem mais culinária da van, gente. Por enquanto. Por enquanto. Mas tem van em outros lugares. É o que a gente vai falar sobre isso, né? Porque, tem van nos nordestinos pelo mundo na cozinha. Quer coisa melhor? Tá lá. Sim. Não, mas tem van e vai. E a gente vai falar da parceria de vocês. Tiago, você é idealizador e CEO do grupo Menu Brands, certo? Que hoje é composto, como a Van falou aqui, por 12 marcas dentro desse grupo Menu Brands. Eu não vou pedir para você citar as 12, porque você com certeza sabe. Sim. O nome das 12. Mas eu digo assim, fale um pouco sobre esse ecossistema Menu Brands para a galera entender. Você, como é estreante aqui, certo? Como você está pela primeira vez, você é de Fortal? Sim, sou de Nascido Fortaleza. em Fortaleza mesmo? Capital do Ceará. Capital do Ceará. Que bairro que você nasceu aqui? Eu nasci... Maternidade de que bairro? Maternidade Escola, né? Eu nasci na Maternidade Escola ali perto da José Bastos. Mas a minha família é daqui mesmo, dessa região do Dionísio Torres, Joaquim Távora. Pronto. A gente viveu a vida toda por essa região. Maravilha. Só para o povo saber de onde é que você vem. Agora vamos ao que interessa, Vamos. né? Você, como é o ecossistema da Menu Brands? O que é a Menu Brands ali, de fato? Léo, a gente entrou no mercado, o Delivery Menu vai completar 12 anos esse ano, em setembro. Né? Então, quando eu concebi a ideia Delivery Menu, a gente era algo muito específico. Né? A gente tinha um foco específico. Porque em 2013 a gente tinha ausência de tecnologia no delivery ainda, o delivery era acessado pelo telefone, a gente vivia outro momento. Mas ele nasce a partir de um vácuo no mercado que eu não sabia se ele gostaria de ser preenchido. Né? Havia um paradigma ainda, então a gente não sabia se a demanda existia, mas a gente queria quebrar essa história, exatamente o paradigma de gerar a demanda através da oferta. Mas a oferta de quê? Então, eu estava no trabalho, eu tinha outra empresa, eu atuava em outro segmento, eu trabalhava com pesquisa de mercado, pesquisa de opinião pública, trabalhava com estatística. Só que eu trabalhava e não conseguia ir para casa para almoçar. E me deparava com pouquíssimas opções. Né? Então, o Delivery Menu nasce disso, desse vácuo no mercado, de eu conseguir, naquele momento, pedir algo que fosse diferente de uma quentinha, que a gente chama aqui em Fortaleza, né? De uma marmita, ou de um sanduíche, ou de uma comida chinesa. Né? Então, o mercado ele era vedado a esse tipo de produto. Então, a minha ideia naquele momento, com o Delivery Menu, lá 12 anos atrás, era trazer uma comida de chefe
mas que se adequasse ao ticket, né? Ao preço. A expectativa de uma marmita. Exatamente. Assim, né? Um alinhamento entre preço, porque eu não estava entregando experiência, né? A gente vai para um restaurante, paga R$80 um prato, porque a experiência envolvida. Então, eu sabia que o delivery era muito mais ligado à necessidade do que a desejo. Perfeito. Então, eu tinha que entregar na minha cabeça um prato executivo, com receita pensada e elaborada por chefe de cozinha, mas que se adequasse à comida do dia a dia. Daí nasce o delivery menu. E a gente vem com o delivery menu desde essa época, nos entendendo muito como um restaurante, só que um restaurante 100% delivery. Até que a gente, em 2017, a gente adquire a Bonia Meats, né? A Mrs. Pizzaria, que funcionava no Dragão. Sim. E nesse mesmo momento, a gente cria uma terceira marca chamada Ginger. Porque na minha cabeça era assim, cara, eu tenho que oferecer opções diferentes para que o cliente permaneça comigo todos os dias da semana. Sim. Então a gente criou um pool de marcas ali naquele momento, eram 3 marcas. Delivery Menu é a comida do dia a dia, Ginger quando ele quiser comer uma coisa diferente e a pizza no final de semana. Aí eu, conversando com um amigo meu, disse, cara, a gente não é mais restaurante, a gente é operador logístico. Ele, operador logístico? Eu disse, porque a gente conseguiu colocar na mesma infraestrutura marcas diferentes sendo operadas pela mesma linha de produção. Mesma cozinha. Mesma cozinha. Ele disse, não, cara, tu não é operador logístico, não. O nome disso é Dark Kitchen. Porque lá na China já estão fazendo isso. Aí me manda um link do Google. Eu disse, cara, então a gente é isso aqui. Falando em Dark Kitchen, vocês são a primeira Dark Kitchen do Brasil. Sim. Esse modelo de multimarcas dentro de uma mesma infraestrutura, a gente é precursor no Brasil. Porque depois dessas 3 marcas, a gente vem ainda mais, lançando mais marcas com essa ideia de estabelecer uma conexão contigo em diferentes necessidades que você tenha. Aí a gente foi lançando marca a marca, e depois desse lançamento de marca a marca, pensando no mesmo cliente, né, que esse cliente é aldeotizado, né, classe de renda A e B, a gente quis penetrar a cidade. Então, para isso, a gente criou mais marcas, porque a gente queria impactar outras pessoas com outros tickets, né? com outros hábitos alimentares. Então, a gente foi crescendo em marcas por isso, para conseguir atender todo mundo e sempre tendo a preocupação de uma marca não quebrar o nosso ritmo, né? Nossa lógica de operação. Uma marca ser tão complexa que acaba atrapalhando as outras, é isso? Exatamente. Né? Por exemplo, por que a gente não tem sushi? Porque é complexo. Porque é complexo e sai da minha disciplina e da minha lógica operacional. Você está entendendo? Você não pode implodir o seu negócio. Não posso. A gente trabalha com volume. Então, a gente tem que ter uma dinâmica, uma lógica que se some à outra. Eu não posso ter... Eu tenho que fazer tudo numa linha reta, eu não posso fazer um monte de curva. Entendi. Né? Então, a dinâmica da nossa cozinha é uma cozinha de volume, né? Que ela precisa ter toda a mesma dinâmica. Né? Apesar da gente trabalhar em 2 linhas de produção, a gente tem uma linha de pratos quentes, né? De refeições, e uma linha que vem do outro lado de sanduíches, saladas, e uma terceira que são as pizzarias. Só que elas se encontram no mesmo canto. Eu não posso ter na minha cozinha um peixe cru, né, que me gere o risco de ter uma contaminação cruzada. Né? Então, eu não posso trabalhar esse tipo de alimento, porque necessitaria uma cozinha com temperatura diferente do que a minha cozinha opera. Uma cozinha mais gelada, menos tão quente. Uma cozinha mais gelada. Então, a gente vem todo assim... A gente, através de um layout, de uma leitura operacional, a gente vai adequando marcas que se... Você tem mais de uma marca de pizza, por exemplo? Temos 2 marcas de pizza. Se você faz concorrência com você mesmo? Não fazemos concorrência com a gente mesmo, porque a gente tem um pensamento que ele é balizador da criação e lançamento de novas marcas. Qual é o pensamento? Eu não canibalizo. Então, qual a característica do Amices? O Amices vem do Dragão dos anos 2000. Sim. Qual é a persona dessa marca? É um adulto de 35 a 40 anos, de 45 anos, que tem uma memória afetiva. Que tomava chopp de vinho. Que tomava chopp de vinho no Benfica e no final ia pro samba e depois comia uma pizza do Amices para ir embora. Clássico. Clássico. A gente, inclusive,
a gente entende o Amices como um ícone de Fortaleza, dentro das suas limitações. Pontos. Só que essa pizza, ela tem um ticket diferente, ela tem uma persona diferente e um ticket diferente. O que nós fizemos? A gente quer uma pizza mais jovem, que eu possa colocar o que essa geração mais nova gosta, por exemplo, um Doritos em cima do pizza. Eu não vou fazer isso com a Amices. Então a gente vem criar Buoni, né? Uma pizza que você vende um slice de 50 centímetros, só que eu vou impactando outro público. Você tem para públicos distintos, é isso. Você poderia ter 5 se quisesse. Exatamente. Marcas de pizza, mas são públicos diferentes, né? Exatamente. Massa fina, massa grossa, com sei lá o quê, tem várias possibilidades. E aí né? é o grande desafio no nosso marketing. Hoje a gente tem uma agência dentro da empresa, uma house. Com uma gerente, que é a Lorena. Que está aqui. Que tem uma equipe que trabalha segmentada por marca. Hi, Lorena. Que tem uma galera que é poke nordestino, uma galera que é menu. Então, eles vão trabalhando de forma estratégica e eles têm que conseguir passar o posicionamento daquela marca para o mercado, para que não haja conflito. Né? Então, para que o público seja impactado, seja o público correto. Muito interessante, muito interessante. Agora eu quero tirar uma dúvida. Você é chefe executiva, esse é o nome do cargo? Sim. Sou a chefe executiva do grupo. Chefe executiva do grupo. Ser a chefe executiva do grupo das 12 marcas. Sim. Então, você, enquanto chefe executiva, olha para o menu de todas essas marcas e propõe alteração. Como é que funciona de fato? O que uma chefe executiva de um grupo como o Menu Brands faz na prática? Sim, eu sou a parte criativa do grupo. Né? Isso não quer dizer que tudo que vier na minha cabeça vai ser aprovado, porque todo um processo. Porque tem a questão não só de criar comida, mas tem a questão da operação, nós temos a questão de... Enfim, são vários fatores que levam até chegar a uma criação da chefe executiva. Eu acho que a minha vida toda foi atuar dentro da cozinha. Né? Então, eu sou uma chefe executiva que eu não me vejo somente como uma chefe executiva. Eu gosto de entrar na operação. Eu sou dessas que saio provando a praça inteira, que meto a mão na massa, entendeu? Provando a praça inteira, as 12 marcas, né? Gente, é muita comida todo dia, né? Brincadeira. Que chato. Eu parei de tomar café da manhã, Léo, porque... Pula a refeição, né? Imagina 12 marcas você tem dentro de uma praça para você sair provando. E... assim, é muita responsabilidade, né? Você criar, cuidar. Não tem tanto tempo que eu entrei no grupo, tá com poucos meses, né? Então, a gente está indo por etapas. Sim. Claro, eu não conseguiria abarcar as 12 marcas de uma só vez. O Thiago vem contratando profissionais também que me ajudem nos segmentos, claro. Né? A gente tem o chefe Valério, que é uma potência... que entrou no grupo com a gente, que está cuidando das pizzas, né, Thiago? A gente está contratando mais pessoas também, assim, para ajudar a gente a tocar esse barco, que é muito grande, que é muito potente. Sim. E que eu comecei pelo poke nordestino, porque assim, foi uma coisa que eu me identifiquei de cara. Não, tem a tua cara. Né? É a tua cara isso aqui. Cara, se eu puder complementar o que a Van está dizendo, assim, eu venho de uma experiência que não é muito longa nesse mercado, né? São 12 anos, mas não é uma vida. E eu nunca tinha encontrado uma chefe com a característica que a Van tem. Porque, assim, tem coisas que todo mundo sabe que ela carrega. Sim. Né? Criatividade, conhecimento, carisma. Tempero, né? Sabor, né? Assim, a característica da Van é sabor. Você come comida da Van, você sabe que é da Van. É loucura. Mas algo que me surpreendeu muito foi... a Van não é uma chefe, ela é uma cozinheira. Ela vai para dentro. Eu nunca vi isso, uma pessoa arregaçar as mangas e ir para a cozinha como a Van vai. Sabe? E eu acho que isso é um puta de um ativo pra gente, sabe? Assim, porque é uma referência, se transforma, né, num balizador ali. Sem sombra então, de assim, a gente tem um setor que a gente entende como pesquisa e desenvolvimento, porque existem muitas nuances para a criação, para o delivery, principalmente. Você tem que entender
se você está fazendo empanado, como ele vai chegar em nível de crocância, né? Então, a criação, ela parte da van e a gente junta e funde ideias junto com a experiência que a gente tem passada, né? Dentro do grupo. Então, eu acho que a gente ganha muito, né? A van vindo trazendo esses traços e a gente já antecipando, assim, isso aqui vai ser desse jeito, isso aqui vai dar massa, isso aqui, sabe? Então, quando ela vem para pesquisa e desenvolvimento, e para mim a van ela é uma defensora do padrão, né? E aí, o trabalho dela começa na fábrica, porque a gente tem um sistema que inicia na fábrica. Praticamente 80% do que vai para as unidades é pré-fabricado, os molhos. Então, assim, a fábrica é um coração do grupo e é na fábrica que a gente consegue controlar padrão e de desperdício. E é onde a van tem um trabalho muito bacana junto com a Lara, que é a gerente da nossa fábrica. Né? Então, isso já economiza assim, um caminho danado, né, Van? Sim, então, sim. assim, o primeiro grande trabalho, acho que a Van está com a gente desde julho? Comecei no início de junho. Junho. Então, assim, o primeiro grande ciclo teu foi na fábrica, né, Van? Assim, Sim, revendo. Por exemplo, a Van começou assim, a gente tem vatapá e creme de frango no nosso cardápio. Mas como é que a gente tem a van e não tem o vatapá e o creme de frango da van? É a primeira coisa que a gente tem que ter. Que a gente vai mudar. Né? Então, assim, a van, assim, e ela tem umas saídas que são sensacionais. Eu vou falar um segredo do bom POC. quando o sócio é fã, né? Não, eu sou fã, mas já era há muito tempo. Já era há muito tempo. Dá pra ver que é fã, né? Não, eu sou fã e assim, cada vez que eu conheço a van, eu me torno mais fã dela. Obrigada. Porque e tem saídas que são sensacionais, assim. Vou contar um segredo do POC, eu não sei nem se eu posso. Conta. A van chegou Tá e ela enxergou um problema no cuscuz do POC, porque o cuscuz ele hidrata e desidrata, né? Assim, se você deixar um cuscuz depois de um tempo que ele foi feito, ele vai ficar seco. Vai ficar sem graça. Aí a van veio e inventou uma água de milho. Eu disse, meu Deus, no mundo, quem vai inventar uma água de milho? Como é que é isso? Para regar o cuscuz. Para o cuscuz ficar hidratado. Aí minha esposa chega, que ela pirada em cuscuz. Ela chega assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô comendo esse cuscuz. Dá para trazer um cuscuzinho da van pra... Pega lá da fábrica. Ninguém vai ver, não. Aí o que vai da fábrica para a operação? A água de milho. É loucura, né? É loucura, assim, são coisas que você tem que respeitar esses profissionais, assim, porque tem profissionais, e assim, eu me orgulho muito disso na empresa, de ter profissionais que têm uma expertise que só soma. Cara, a contratação da van para você, assim, eu vejo como fazer um paralelo ao futebol, né? Teu time tá bem, tá ali com ataque legal, redondo. Aí tu traz um Gabigol. Com Melhorou? certeza. Com certeza. Melhorou? Traz o Gabigol com uma contratação boa, certeza. uma contratação legal, reforça o time, dá uma moral. Mas é assim que eu vejo todo o meu Isso time. é importantíssimo, você trazer pessoas que agreguem ao... É um time grande. Eu me orgulho muito do time que a gente tem, sabe? Tá voltando um cara que foi nosso gerente financeiro há alguns anos e tá voltando para o grupo num esforço que a gente vai fazer financeiro, sabe? Dele sair de uma empresa enorme como a Pague Menos e aceitar uma proposta nossa. Assim, é um motivo de orgulho enorme de eu conseguir trazer, de ter construído um negócio para conseguir trazer um cara desse nível para trabalhar com a gente. Que massa. Porque, assim, se você for um empresário que acha que sabe mais do que os outros, você não vai para lugar nenhum, cara. Assim, eu sempre busco trazer pessoas que eu disse assim, esse cara é mais sabido do que eu no que ele faz. Esse é aquele papo coach que esse eu dou valor. Não sou um fã de coach, mas tem umas coisas que coach fala... Mas se ele for verdadeiro e na prática certíssimo. acontecer, cara, é um divisor de águas do Trabalhe com negócio. pessoas mais inteligentes que você, né? Essa é a máxima, assim, pessoas que sejam... E outra, sem ego, né? De Sabe você que poder eu ia dizer ouvir. Exatamente isso. Na verdade, não tenha vaidade de não contratar pessoas melhores do que você. Porque o mundo a vaidade hoje é gigante. É exacerbadíssima, tem né? muita entidade andando por aí. Pelo amigo. amor de Deus. Então, se você Galera tem essa humildade, cara, eu acho que... Eu gosto muito quando eu vejo, assim, e fico calado, quando eu vejo o time, assim, a ideia, assim, aquele efervescência de ideias, eu fico caladinho, eu vejo, rapaz, Deu certo. uma conquista. É quando você consegue, enquanto dono, CEO da parada, delegar.
funções que saem de você e aquele time tá criativamente ativo, É muito um massa, gol, né? É o teu gol, né? Com certeza. É o teu golaço, né? Com certeza. E você, Van, como você está encarando esse desafio? Assim, como você está encarando esse novo momento? Porque, assim, existe a Van da culinária da Van, agora a Van da culinária da Van, que é a Van, Régia, está junto do Menu Brands, mas a tua essência, que era da culinária da Van, que é você, ponto. Vamos deixar claro, é a Van. Sim, sim. Né? Continua sendo culinária da Van, não é? É. Pronto, não tem lá o físico, mas a culinária é de quem? Da Van. Então você levou esse seu talento para dentro desse grupo. Sim, sim. Como que você... Mas também existe a Van que vai num programa tipo na cozinha, a Van que é a chefe, que é uma pessoa pública, que... Como que você está se vendo nesse momento na sua vida? Então, é como eu já te falei, né? É um desafio, eu costumo dizer, porque toda a minha história na cozinha, na realidade, ela foi como a Van, dona do seu próprio negócio, né? Então, é a minha primeira experiência fora do meu restaurante, né? Numa cozinha que ela é minha em partes, né? Porque eu entrei, eu abracei. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no grupo do Thiago foi criar uma linha de temperos que identificasse o meu sabor, que identificasse a minha comida, né? E fora isso, a gente vem trabalhando nessas marcas, né? Que cada marca que eu venho passando, que por enquanto, agora que eu estou chegando na segunda, né? Eu comecei com pouco, como eu já disse, foi uma coisa assim que eu me apaixonei de verdade, inclusive até acho que incentivei meu chefe a ter vontade de colocar uma loja física, porque até então ele só trabalhava com delivery, mas eu acho que com a minha chegada, né, Thiago, o Thiago é muito empolgado, eu sou muito empolgada também, então quando a gente senta para conversar, que as ideias fluem, coisas novas vêm e cada coisa que vem nova é um desafio. O Thiago é muito rápido nas coisas. Eu falo, daqui a pouco, quando eu vejo, o Thiago já está agindo, já está criando, já está fazendo o negócio acontecer. E é um momento, assim, muito gratificante para a minha vida. Eu poder hoje ter a liberdade de dizer assim, ó, eu ligo para o meu gerente e falo para ele, Paulo, hoje eu não vou trabalhar presencial porque eu vou trabalhar em casa, criando. Hoje meu trabalho vai ser de criação. Enfim, tem uma equipe de marketing que me acompanha o tempo inteiro. O tempo inteiro hoje eu tenho uma equipe de marketing. É chique, então, né? Assim, menina, o negócio ficou... E o pessoal é doido por ela, da equipe de marketing. É chique demais. Cara, e fora assim, tudo isso, fora a quantidade de pessoas que hoje eu trabalho, porque o máximo que eu tive de funcionários dentro do meu restaurante foram 40 pessoas, né? Hoje a gente tem uma equipe a gente tem umas 200 pessoas, Thiago? Gomes? 180, né? Por aí, né? É muita gente, homem. É muita gente, porque são várias unidades, né? A gente fala da Menu Brands, é muito conhecida porque nasceu aqui no Dionísio Torres. Dionísio Torres. Dionísio Torres, né? Meu bairro. Então nasceu aqui, é a nossa central, mas a gente tem unidade no Cambeba, que também... Diz unidade dessas Dark Kitchens, né? São várias Dark Kitchens. Quantas Dark Kitchens né? vocês têm hoje? São 3 unidades. A gente está indo agora para a quarta. Só que já. tudo grande demais, né? É muito grande. Tem que visitar isso aí. São 180 pessoas e 150 entregadores. Cara, que trabalham só pra vocês. Sim. 150 motinhos saindo ali, uma atrás da outra. Meu irmão, tem hora que eu tô dentro da cozinha, parece que sai uma faixa da Miss Brasil, assim, do... E a Lorena é a chefe de marketing. Nossa gerente de marketing. Gerente de marketing. Quando eu conheci vocês pela primeira vez que eu falei que eu fui me vender, né, gente? A gente tem que se vender, a gente tem que pedir as coisas, né? Né, Lorena? A gente tem que pedir as coisas. Eu até mandei um áudio pedindo desculpa pra Lorena hoje, porque eu tava na loucura com esse programa novo, na cozinha e tal. A gente não conseguia responder com tanta celeridade. Assuntos nossos, privados, tá, gente? Mas, enfim, a Lorena eu conheci através do POC. E eu achava que a Lorena era do POC.
Só do poke. Ela não era só do poke, ela já era do menu? Sim. Ou ela era do poke e o menu pegou a Lorena? Não, ela é gerente de marketing da Menu Brands. Ah, então pronto. Ela estava ali só representando o poke naquele momento. Mas pra mim ela trabalhava somente no poke nordestino. Já estava acima da parada. Ela né? tem Entendi. uma equipe de 9, 10 pessoas Dentro da house de no vocês, time né? delas, no time dela. Irado. Na Muito realidade, bom. cada setor tem como se fosse o seu time, né? É. Porque são, cara, um grupo... Delegar é uma arte, né? Porque, assim, são muitos setores, né? São muitas salas para fazer essa comida sair. Tu é doido. É muito complexo. É muito complexo. A Lorena, por exemplo, quando ela chega na empresa, o setor dela, marketing, inclusive era marketing e vendas. Ela abraçava dentro, além do marketing, mais 2 missões, 2 subsetores, que era atendimento ao cliente e pós-venda e gestão de cardápio. Quando a gente viu que as coisas estavam tão grande, né? Aí a gente dividiu para que ela ficasse com marketing puro, né? Só com... Que é o ideal, né? Para ter um desempenho mais poderoso, né? Mas o nosso grande ganho foi que nasceu dentro do time dela um cara muito bacana que a gente conseguiu transformar e desenvolver nesse gestor que a gente chama de hoje de experiência do usuário, né? Que aí faz toda a parte de atendimento ao cliente, gestão de cardápio, pós-venda, né? Então a gente conseguiu através... Isso que vocês estão falando é tão interessante porque eu sou muito apaixonado por bastidores, assim, por entender como as coisas funcionam por detrás, porque todo lugar tem seus mistérios, né? Fazer esse podcast, muita coisa por detrás, na cozinha tem muita coisa por detrás. Aí eu fico imaginando, e a gente o quê? A gente é um grupo de 10 pessoas, talvez? Nem isso, né? Umas 8, talvez, umas 8 pessoas que envolvem essas 2 equipes. Quando você fala 180... Aí que você pensa, cara, esse bastidor deve ser alucinante, né? São 24 horas de trabalho, na real, né? Porque sempre tem turnos. Não para. Turnos, né? Turnos. Não, perfeito. Mas a pergunta é a seguinte, vamos lá. Vocês têm aí 12 marcas, certo? Mesmo que essas marcas não tenham um lugar físico, todas as 12 marcas, elas são marcas? Então você tem, por exemplo, Poke Nordestino. Eu lembro quando eu vi Poke Nordestino pela primeira vez, eu lembro que eu pensei, genial. Primeira coisa que eu pensei foi, genial. Eu não sabia quem era Lorena, quem era ninguém. Falei, isso é genial. Por quê? Porque eu e Debbie, a gente ama poke. Ela, mais do que eu até. Poke de comida havaiana, sushi, essas paradas e tal, ela ama. Eu falei, meu irmão, que golaço. Os caras vão pegar a comida nordestina, meio pratinho, botar dentro do poke. Golaço, foi a sensação que eu tive. Aí você vai para as outras marcas que vocês têm. Tata, você tem que ter uma atenção de branding para aquela marca. Com muito carinho, mesmo sendo numa dark kitchen, mesmo sendo uma coisa que é só para quem vai pro aplicativo aqui ou no Instagram, então tem que ter um cuidado de marca, né? Demais. Esse cuidado é feito como? Porque, por exemplo, fazendo paralelos, tá? É importante, eu só consigo conversar fazendo paralelo com a minha experiência. Sim. Né? A gente tem o Nordestinos pelo Mundo, essa é a nossa marca. Essa é uma marca que foi desenvolvida pela minha própria equipe, né? Na época da agência e tal. Depois de 3 anos, estamos oficialmente fazendo rebranding de toda a nossa marca. Desde o Hub, o NPM, que é Hub Os Nordestinos pelo Mundo, que seria aí o Menu Brands, Hub, o NPM, aí que tem o Na Cozinha, que tem o Videocast, que tem o Check-in, que tem o Sessions, outros produtos por detrás. A gente está fazendo com a Abracadabra, que é uma empresa de branding, que era o meu sonho fazer com essa galera. Muito. Estou Trabalho ansioso, massa. hein? Estou aguardando, hein? Estou ansioso, porque vai mudar tudo. Como é esse processo? Fala. Eles que fizeram Pardal foi Eles que fizeram o Pardal. muito massa. Sensacional. Aí, entre outras cositas, né? São os incríveis. Um abraço pro Alisson, Monique, né? O Monique tá em São Paulo agora, mas era na essência ali da Abracadabra. Como funciona isso? Por exemplo, você teve uma ideia agora, vou fazer... não é um pouco nordestino. Agora eu vou montar o Chablau... doces e negócios, sei lá. Você manda para uma equipe de branding, você conversa com a Lorena. Como é que vocês desenvolvem como é que vocês desenvolvem uma marca nova para o pool de vocês? Cara, eu acho que uma das coisas que a gente é bom é em layoutação de marca, desde o início. Sabe? Desde pensar produto, a desenvolver marca, entender posicionamento no mercado. Então, assim, isso acontece
só quando a gente vê que há um espaço no mercado que comporte uma marca que venda em alto volume. Então, assim, dentro do nosso negócio, assim, nós não colocaríamos mais marcas que não tivessem um potencial de vender muito no mercado. Então, para isso acontecer, precisa a gente detectar que aquilo ali tem uma... Alta demanda. Alta demanda. Mas não é alta demanda orgânica, posta na mesa. A gente também se dá ao trabalho de rasgar mercado, de apresentar um produto como esse e fazer com que a demanda surja a partir do produto. Porque quem estava demandando poke nordestino? Ninguém estava. A gente teve que apresentar o produto, mas então isso tem que acontecer antes. Né? Assim, a gente ter esse entendimento, uma leitura talvez de tendência. Você está apresentando uma ideia que a pessoa nem sabe o que ela quer ainda. Exatamente. Mas isso foi o que a gente fez desde o começo com o Delivery Menu. Então a gente está meio que acostumado a fazer isso. Esse olhar do empreendedor, cara. Sabe? O empreendedor que você é, você tem que botar na frente... Será que o mercado quer isso? Eu acho que ele pode querer. E você apostar, né? E o poke nordestino surge assim, literalmente. Tinha um chefe que trabalhava com a gente, consultor, o Vini, e ele disse assim pra gente: vocês viram aqueles caras que produto louco, né? Aquele loucos por milho. Que a galera botava milho verde no fundo e você podia colocar coisa, sabe? Em cima, chamava loucos por milho. Aí eu disse: eu vi. Eu não queria falar isso em público, mas eu disse assim: eu achei uma marmota. Ele disse: cara, vamos fazer um com cuscuz? Quando ele disse: vamos fazer um com cuscuz, eu disse: não, vamos fazer um poke nordestino. Tu já jogou poke nordestino? Poke nordestino. Aí ele: por quê? Eu disse: porque o cara vai escolher, vai ter baião, vai ter cuscuz, vai ter um arroz de leite, vai não sei o quê, e a gente vai montar assim. Não tem erro, cara. Porra. Aí, mas a ideia, a ideia, ela tem que ter conteúdo, tem que ter DNA forte. Porque senão a marca não segura, placebo não segura. Eu não quero lançar placebo. Então, assim, por que eu vou fazer isso? Porque eu também quero que o jovem, essas gerações mais novas, elas tenham acesso, dentro dessa roupagem, ao produto que é a nossa cultura. Que é o pratinho, que é o pratinho, que é a comida que nossos avós, faziam. E hoje a gente é muito impactado por hábitos que não são nossos. Sim, de fora. E como é que eu vou fazer a galera comer? E eu consegui. A minha filha e os amigos da minha filha, tem 23 anos, que só comem hambúrguer e não sei o quê, vão para a loja do poke e não acreditam que estão comendo. Virou a moda deles. Vocês se garantiram demais. Como é que pode um jovem de 20 anos estar comendo baião de 2, cara? Isso não se vê mais. Não, vocês se garantiram demais porque cara, vocês... come. Minhas filhas são fãzaça do poke. Não, vocês pegaram uma tendência de poke hypada, poke, exato, que é mais atual, mais moderna, para uma geração... Para conseguir aproximar esse público. E você pegou o pratinho e jogou dentro. Eu não peguei o pratinho. Não, calma. Eu vou te dizer. Calma. Eu não quero ofender. Porque a gente tem a van. Não. Quando eu digo assim, pegou o pratinho, você pegou uma essência cultural. Quando você bota vatapá, quando você bota... óbvio que não é um pratinho, senão você não teria uma chefe Van Régia. Mas eu digo assim, vocês conseguiram misturar duas tendências, que é o poke com o pratinho, e botou uma chefe. Mas eu sou totalmente pra dar adepto. tempero, pra dar... Sim, mas lembrando também que a minha essência era o pratinho. Só que era um pratinho da van. Tá tirando a Tá vendo? Porra, tá vendo? Mas eu sou adepto a dizer que isso parte de um pratinho. Sim. O problema é que não é uma crítica que pipoca. Ela é muito pontual. O cara chegar e dizer assim, é um pratinho gourmet. Nutella. E se for, tá tudo certo. Mas não tem como. Cara, mas assim, cara, tu vai comer um pratinho que, sem tirar o mérito do pratinho, porque eu adoro também, mas, cara, é uma paçoca de torresmo pensada pela chefe Van Régia. Eu não posso simplesmente tornar isso simplório demais. Não é? Sim. Né? Que valor agregado tem esse produto, né? Sim. Dela construir, misturar tantos elementos que são muito próprios da culinária dela, Mas né? tu vê que tu trouxe o inconsciente, cara. O inconsciente é o pratinho. O inconsciente é o pratinho. Caraca, o pratinho tá dentro do poke. Só que, peraí, agora vamos ver o resto. O resto. Vamos ver o valor agregado. Não, tem uma chefe que tá de olho nesse pratinho.
tá movimentando, não é uma farofa qualquer, não é um tempero qualquer disso, não é um negócio aqui, o baião de um jeito específico. O cuscuz tem a água de milho, que sei lá o quê. Que vai Você tá hidratar o nosso lombo. Lombo. É um processo que a gente passa 3 dias para fazer. Pronto. Entre o tem marinado e o tempo de assado. O marinado, o tempo de assado é o dia todinho. Quase que eu mato o povo da fábrica. Mas depois que eu entrei nessa Pra ela Menobredes, deixar, ela desfia e fica com olha, aquela casquinha em cima. Não fala não. é Ai, uma meu Deus do loucura. céu, meu irmão. E uma outra coisa também, assim, porque a característica da minha comida, ela é muito artesanal, né? Então, assim, por mais que a gente tenha uma fábrica, a gente não tem processos industriais que descaracterize a comida que eu prezo, né? Não. Que é muito realmente artesanal. E a gente não trabalha com ultraprocessados. Então a gente trabalha o nosso molho do começo ao fim. Então a nossa fábrica Comida de existe. verdade. Não temos. A nossa fábrica existe para que as operações sejam rápidas, mas os processos aqui sejam lentos e pensados, né? Legal. Sim, e voltando a falar da história desse lombo, porque até o desfiado nós temos maquinários. Mas eu falei assim, não, ele vai ser desfiado. Na munheca. No punho. Até para ficar isso. rústico, né? Para poder ele ficar rústico. Então, assim, tem todo esse preparo. Uma paçoca de torresmo até ela chegar, a farofa até ela Tu chegar já provou no ponto a feijoada certo. do poke? Que ela... Cara, brincadeira. Gente, Bom, recebido. E Ó, tá amanhã... entrando, inclusive, aí entrou os bolinhos também, né? Não, então peraí, calma Já aí. tá Amanhã aqui, é né? sexta-feira. Viu, Lorena? Hi, Lorena. Amanhã é sexta-feira. Logo depois que eu saio do nutrólogo, eu vou 11 da manhã no nutrólogo. Então eu quero levar meu check lá. Não toma café da manhã, cara. Não tomo, óbvio. Vou Fica- pesar, faz- vou me pesar pra faz- tomar café da manhã. Faz um jejum intermitente, Cada depois você vai lá centavo e de se tempo rasga sem no coco. comida. Mas aí, sextou, né? É. Eu podia sextar com essa feijoadinha ali. Hein? O que vocês acham? Eu acho massa. Você Isso- acha legal mandar isso lá pra casa? acontece- Você vai pra casa? Vou pra casa. E se não fosse quer na que eu vá lá? loja, na loja ia ser mais Eu massa posso ir ainda. também, a gente pode ir lá. Tu vai estar na loja amanhã, não vai ou não? Vou estar na loja Tu e o amanhã. Paulo. Vou estar... Foi só uma ideia. Bolinho de feijoada como entrada da Ele própria... adora o bolinho de feijoada, ele é Eu fã do adoro, bolinho eu já conheço. Mas, cara, o que vocês fizeram? E isso passa muito pelo marketing. Eu fico falando de marketing porque eu sou marqueteiro. Então, assim, é uma parada que eu acho foda quando você tem... Quando você fala assim, eu montei o poke. O poke, a ideia do poke, havaiano lá, com sushi, ou que sei lá o quê. E a ideia do pratinho. Calma, né? Do pratinho. Quando você junta isso daqui, tem uma chefe no meio que faz vários processos aqui, o marketing tem que saber passar isso. Tem. Porque é a hora do marketing que você vai vender uma chefe. Tem. Que aí tem os anos de profissão, que tem outras coisas que ela já criou, nome, valor agregado. O marketing vem disso, né? A gente teve algumas reuniões e eu pedi, chamei uma reunião com a Lorena pedindo para a gente balizar essa estratégia. Porque, assim, eu disse para a Lorena o seguinte, a gente tem um ativo fantástico. Tem um nomezão aí. Mas como é que a gente cria fronteiras, né, para respeitar marca a marca? Então, a gente precisa identificar que roupagem a própria van veste para cada marca. Aí Se a não gente vira van do POC, não é, né? É van do menu Aí Brands, né? Mas aí vira a van... Por que a van é diferente no menu, e na típica e no poke? É tudo igual? Não, ela tem que ser vans diferentes, porque ela consegue, pela abrangência que ela tem... Mas a van do poke é a van totalmente informal, criativa, jovem, sem barreiras. E a van da típico quem é? Cara, é a van regional na sua essência. É a cozinheira van. E no delivery menu é a chefe. Então, assim... Que é uma chefe de cozinha. Que não tem só isso de repertório, Exatamente. tem outro repertório. Então, ela vai trabalhar a condição dela de forma diferente. Eu queria te dar os parabéns, cara, porque assim, enquanto empresário que sou também, né, do ramo do entretenimento, né, fazer isso aqui é entretenimento, jogar o jogo do entretenimento é muito difícil. Isso aqui é muito foda, né? Mas é isso. Quando você vê um empresário que tem uma visão. Quando você chegou e pegou uma chefe que é diferente, né? Ela é disruptiva, ela tem uma assinatura.
Para 12 marcas, eu entendo o teu temor, né? Não, ela tem que ser diferente nas marcas e tal, mas foi um golaço. O que você fez quando trouxe ela para dentro e eu vi isso, fui observando, né? Essa transformação acontecendo, foi um golaço. Mas eu acho que foi um grande passo dentro do teu negócio. Com certeza. E no final das contas, todo mundo tem que ficar feliz, né? Todo mundo. Então eu olho pra ela e digo assim, tá tudo bem? Tá massa pra ti? Tu tá feliz aqui? Tá, porque assim... Sim, mas eu também chego pra ti. Eu também com vou de manhã na certeza, sala né? dele, chefe, tá tudo bem, tá tudo... É porque é o início de um relacionamento. Sim. No início de um relacionamento você fica pisando em ovos, né? Tipo, ó, tá te agradando, mas tu tá feliz também? Tá tudo certo? Não, é porque... Chega uma hora que É porque assim, passa isso, né? eu preciso... que a van encontre o lugar confortável para ela. Então, assim, é uma preocupação. Tu não quer perder Eu não também, acho nem né? começo de relacionamento. É uma preocupação que, para mim, ela se estende durante todo esse relacionamento. Porque, assim, eu quero que ela esteja bem para criar. Realizada, Por né? quê? Porque eu vivenciei o fim do ciclo da culinária da van. Aí você vivenciou a frustração. A frustração. A quebra de expectativa. Exatamente. Então, eu quero que a van esteja sempre no seu auge criativo. Então, para isso, ela precisa estar bem. A preocupação do empresário é que os seus colaboradores estejam felizes, né? Sim. É muito importante. Seguinte, a gente está avançando aqui na nossa conversa, mas você falou um nome aqui que é um nome novo, Típico. É uma marca nova de vocês? Não é uma marca nova. O que é o Típico? Fala um pouquinho disso pra gente. Típico é uma marca que a gente lançou, se eu não me engano, em 2019. Ela já tem 4, 5 anos de mercado. Mas a Van está entrando agora assinando o cardápio, né? É uma marca que ela... É mais ou menos assim, a gente imaginava assim, delivery menu com um ticket mais alto, com um preço um pouco mais alto, prato executivo, e a gente queria uma marca abaixo, mais popular. E ela servia mais comida típica brasileira, assim... Então, creme de frango, vatapá, estrogonofe e tudo mais, esse tipo de produto. Quando a van chega, aí a gente vê uma grande oportunidade. Né? A van, ela logo se apaixonou pelo poke. Sim. Claro. Aí, casou, né? Aí ela veio, trabalhou poke. E aí eu pedi para que a segunda marca que ela pegasse, que ela colocasse a mão, fosse a Típico, porque a gente queria fazer um rebranding da Típico. Queria resetar a marca e trazer uma identidade mais específica, né? Um DNA mais forte para essa marca. Inclusive, eu estou ainda no processo de implantação desses pratos, né? A gente ainda está no processo de treinamento da equipe, porque agora os pratos têm as finalizações, os pratos vêm trazendo aquela velha e boa pimenta biquinho, que é a cara, né? Já da minha comida. E, enfim, e tem mais pratos ainda para vir, né, Thiago? Porque, na realidade, a gente quer um cardápio de um restaurante típico, que é uma coisa, assim, que caracteriza muito comigo essa marca também. O poke é a minha marca mais despojada, é a minha essência de onde eu vim, de como eu comecei a oferecer minha comida. E a Típico, ela já entra como o meu primeiro restaurante. Entendeu? Então, assim, eu tô passando por fases, né? E a gente, porque a culinária da Van, ela sempre foi aquela comidinha, era uma comida arrumada, mas era uma comida caseira. É uma comida brasileira, uma comida nordestina, uma comida que a pessoa come e fica feliz. Deliciosa. Então, essa é a proposta da Típico. É a segunda marca que a gente vai vir aí com força total, né, chefe? Tem uma carnezinha moída finalizada. É o simples, assim... É o simples muito É o gostoso, simples, Com né? carnezinha com o quê? Carnezinha moída com a bananinha grelhada em cima. Ave Maria. Cara da pelo amor de mamãe, né? Deus. Cara da mamãe. Ave assim. Maria, assim, é de lascar. É isso. É trabalhar a comida simples, como eu sempre fiz, na realidade foi isso, né? Nunca teve nada de extraordinário. E eu enxergo a Típico como o meu primeiro restaurante. Foda. Essa aqui foi a minha primeira fase, a Típico foi o meu primeiro restaurante. Daqui a pouco a gente vai vir aí para as fases boas, a gente só não vai botar o terceiro, viu? Mas deixa eu tirar uma dúvida. Atípico... Não terá. Gente, não é atípico, é típico, né? A marca Típico. A marca típico. Você pode falar atípico? Não, típico. Atípico, ela vai ter físico? Não.
É só no menu. Só delivery. Só no delivery. Só delivery. O poke já está no físico. Sim. Quais são as marcas das 12 que você tem que estar no físico? Que estão no físico? O nosso projeto para vir para o mundo de venda presencial, varejo tradicional, é só poke e Soul Deli. Então a gente inaugurou a loja do poke aqui na Santos Dumont em dezembro e a gente inaugura 2 lojas em junho no Eusébio, que serão poke nordestino e Soul Deli, que é a nossa marca saudável, né? A nossa ideia são 2 lojas, né, com identidades visuais diferentes, mas dentro da cozinha é a mesma. Lá atrás é a mesma parada. Então, assim, a nossa ideia é fazer com que essas 2 marcas se transformem em uma rede, né? E nossa ideia, inclusive, no futuro é ir para São Paulo com um pouco nordestino, né? Fazer coisas ainda muito bacanas. Irado. Né? Iradíssimo. Aqui é só o marketing trabalhando, né? Entendi. Vocês pretendem expandir realmente para o Sudeste? Pretendemos. Eu não sei quando, porque a gente tem ainda muito mercado a explorar em Fortaleza. Né? Mauá tem também, viu, meu amigo? A gente está querendo colocar... Não, quando a gente chegar lá, meu filho. Nosso segundo maior público é São Paulo aqui. Até semana passada era o nosso maior público. No YouTube, curiosamente, o nosso maior público até semana passada era São Paulo. Fortaleza acabou de passar, alô Fortal ainda. Mas, tipo, era sempre São Paulo. E eu lembro que a gente foi fazer uma turnê em São Paulo. A gente entrevistou a Irina Cordeiro também, Sim. que é uma grande chefe lá. Cuscuz da Irina. Bicho, o negócio lá é invocado também. Ela tá com o cuscuz, né, que é só do café, e o Irina Restaurante. Sim. E, cara, tem espaço. Tem muita gente querendo consumir isso lá, né? A van é bomba lá. Vai bombar. Com certeza. Se isso aqui chegar em São Paulo... Caralho, tá. Esse negócio aqui chegar em São Paulo, amigo... Caiu São Paulo. Eu invisto. Quer? Quero. Não precisa, né? Tu já é... Não. Tô ruim. Agora eu quero. invisto o quê? Aí já são uns 500. Quanto que você precisa? 1 milhão? Cara, é o seguinte, falando sério, é um projeto mesmo. O primeiro ciclo do Poke Nordestino é em Fortaleza. Claro. Provavelmente até a 4ª loja seja em Fortaleza, 5ª loja, a gente já abre uma loja em São Paulo. A nossa ideia, depois da 5ª loja, é abrir para investidor mesmo. Para franquia? Não. Para a gente operar as lojas. Nós iremos operar as lojas. Mas a galera botar grana em cima, botar né? grana para a gente rolar o tal negócio. Fazer um ciclo de crescimento mais acelerado do poke nordestino pelo Brasil. Cara, não tem como isso aqui não bombar em absolutamente todas as cidades que vocês pisarem. Porque isso aqui é aquela parada, de verdade, falar para você, Thiago e Ivan. É mais um paralelo. Sabe quando você faz uma parada? Eu nunca vou esquecer isso, tá, Iguinho? Vou falar pra você. Igor Dantas. Maravilhoso. Grande artista. O Iguinho. Quando eu montei o Nordestinos, eu lembro que ele me mandou uma mensagem. Tinha, tipo, 3, 4 meses o Nordestino. 5, então no máximo. Ele mandou uma mensagem pra mim, assim, falando... Ei, macho. Eu acho que tu acertou. Sabe quando a pessoa tem aquela sensação de tipo, você já faz muita coisa na vida, né? Tu tenta, tu erra, tu capota, tu sei lá o que tá lá. Aí ele mandou uma mensagem assim, se não me engano foi tu, Iguinho, foi tu. Eu acho que tu acertou, só vai. Quando tu tem uma ideia e essa ideia é tão certeira, tipo, cara, tu tem um mundo aí, possibilidade de coisa. Quando eu olho pra poke nordestino, óbvio, tem um monte de coisa, tem o menu que é uma outra parada incrível. Sim. Mas quando eu vejo o cross-brand com a van e a ideia do poke, eu falo assim, cara, eu acho que vocês acertaram. É só replicar, é só investir, que não vai ter um lugar que não vai receber isso aqui babando. De verdade. Eu acredito. Até me arrepiei. Golaço. E assim, tem aspectos internos, operacionais, que nos ajudam, né, em transformar isso num projeto replicável, porque tem esse outro lado também, né? Então, assim, operacionalmente é uma marca que é simples de operar. Sim. O nível de complexidade é baixo. Para você ter uma ideia, a gente trabalha numa cozinha aqui na loja da Santos Dumont de menos de 8 metros quadrados, né?
com pouco você constrói muito com pouco, sabe? É montagem simples. Então, assim, é uma marca que a gente acredita muito na replicabilidade, porque, inclusive, tem um capital investido baixo para cada loja, sabe? Não é eu vou precisar de 1 milhão para lançar uma loja. Não, um capex baixo, a gente consegue com investimento fazer... Capex. Pouca operação, né? Pouca operação. Golaço. E a marca é linda também. A marca é muito massa. Quem fez a marca de vocês? Cara, a Gabi Cosmos, super bacana. Dá o crédito designer, aí. trabalhou com a gente, inclusive foi para a inauguração da loja super feliz, né? Porque ela não fez só a marca, toda a roupagem é dela. As aplicações, né? Sim. Branding, né? Ela era da nossa agência interna, né? A Gabi, e agora tá alçando voo solo, assim, tá pegando muita coisa bacana. Mas deixa eu Inclusive, muitas vezes a gente demanda ela por novos projetos, porque ela tem a estética dela é muito legal. Às vezes a pessoa sai para ir alçar os próprios voos, mas não quer dizer que você não vai trabalhar com ela ainda, né? Não, claro, a gente trabalha ainda direto com ela, faz muita coisa com ela. Sensacional. Agora, gente, pergunta para vocês aqui. Onde que vocês visualizam o projeto de vocês chegando? Eu queria que fosse uma resposta de cada um. Porque vocês têm o Típico, vocês têm o Poke, tem 2 empresas de pizza, tem mais uma variedade incrível de produtos lá, né? O que mais que tem? Massas, tem salada. Massa, salada. Tem uma marca muito potente dentro da menu, que é a Sodelli. Que você falou até que vai ter a loja junto. Que vai ter... Que vai ser a segunda loja física, né, na realidade. Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta. Sim. O Léo amanhã vai de poke. Mas segunda, quando ele tiver que salada. correr atrás... Do prejuízo. Nós vamos mandar Sodelli, cara. Manda uma Sodelli. Porque tu precisa provar, bicho. Assim, Sodelli é uma comida saudável que tu come, que tu não acredita. É massa. É massa. E assim... É a marca saudável líder no mercado delivery em Fortaleza. Que foda, cara. É uma marca muito, muito, muito consolidada e, assim, uma marca que encaixa muito bem. Então, assim, é uma marca que eu acredito muito. Vocês são como um artista de música. Vocês têm vários hits, né? Né? As lojas de vocês são, né? São as canções, né? Sim. Os hits de vocês são as lojas, né? Irado. Mas a pergunta que eu ia fazer... se vocês têm tudo isso acontecendo, ou seja, muito trabalho para fazer, muito alinhamento de marca, de branding, de cozinha, de receita, de tentativa, um monte de coisa, né? Onde você vê o seu trampo chegando? Onde que você acha que é o seu futuro? Que alcançando você vai estar muito feliz enquanto CEO, empreendedor, criador do Menu Brands, que tem várias marcas, e você... enquanto Van Regia dentro desse ecossistema onde você se vê chegando, e também a Van Regia pessoa pública, aquela chefe. O que a chefe se vê fazendo, entendeu? Eu sei que eu te fiz umas perguntas sobre se você iria para programa, se não iria, se vai dominar o Brasil, mas onde que vocês encaram o trabalho de vocês chegando para você falar, cara, eu tô feliz, tô amarradão? Tu primeiro, Cara, eu enxergo a nossa marca no Sudeste. Eu acho que é onde a gente tem que... Quando a gente sair aqui do Ceará, porque tem várias regiões potentes aqui para a gente explorar, né? E eu acho que, como se trata de uma operação fácil, a gente tem como alcançar isso sem muita dificuldade. Mas saiu do Ceará, eu me vejo no Sudeste. Irado. Né? E como chefe Van, né, na realidade, eu acho que... Deixa eu ver se eu acho uma palavra para mim, né? Eu acho que eu já sou uma própria multimarca, assim, porque eu tenho muitas coisas que eu gosto de fazer, né, Léo? Fora a cozinha, fora a criação, tem várias outras coisas, né? Eu gosto desse negócio de programa, eu gosto de cantar, eu gosto de... Enfim, são muitas coisas, né? Para se fazer e eu ainda me vejo chegando... Mas Se esse capa me der asa, meu filho... Você já tem as asas todinha, meu amigo. Eu vou longe. E você, meu chapa? Cara, é uma pergunta quase que existencial mesmo, porque eu venho no mercado delivery, um mercado extremamente complexo há muito tempo. É uma batalha. Eu adoro o meu trabalho. Adoro.
Mas eu te digo que se eu puder escolher, o delivery ele não se desfaz, mas eu gostaria muito de que essa expansão dessa marca, por exemplo, me deixaria muito mais feliz do que expandir o delivery. Então, assim, eu vejo muito mais esse projeto de levar essa marca a outros cantos. Poke. Muito, algo que me deixaria mais desafiado e mais satisfeito com o resultado seria isso, do que continuar o crescimento no delivery. Por exemplo, o delivery eu nem imagino sair da Praça de Fortaleza. Eu não imagino sair da região metropolitana. Se só aqui já são 180 pessoas. Que é muito complexo, cara. É desgastante demais. Eu sei. Eu vejo esse projeto como um projeto assim que me deixa muito, muito mais tesão do que continuar essa porque luta. ele é um projeto feliz, né, cara? Assim, tu sente essa energia boa em volta do negócio, né? Eu não pensei em abrir mão do delivery, mas o delivery ele permanece aqui enquanto que essa marca alça voo. Ele já está muito consolidado, né? Assim, também. Então, não seria uma coisa que passaria na cabeça de ninguém do grupo, porque tá muito forte, né? Eu acredito que não tem nenhum delivery que alcance a chibatada, né? Que a Menu... A chibatada. A chibatada que a Menu dá no delivery é grande. E a loja do Poke, tá bem? Tá indo bem? Tá bem. Sucesso total? Tá bem. Tá pertinho. Estou muito feliz com o resultado lá. Tá rolando? Tá rolando. Agora a gente está explorando o happy hour. Né? Então, os petiscos da Van. Hoje eu cheguei lá, ela estava numa reunião com o Paulo falando de ideias de sobremesa, de petisco e tal. Né? Ampliando o mix de loja. Então, acho que vem muita coisa massa. Porque assim, eu me reúno com o gerente, né? Eu fico, não, vamos devagar, não vamos falar pro Thiago isso aqui agora, não. Vamos devagar, Paulo, a gente faz, dá para ele provar. Aí não, mas não é isso não, é porque ontem a gente teve uma reunião, eu, a Van, a Lorena, o Paulo e o Caio, que é o nosso gerente de experiência do usuário, para a gente trabalhar os cardápios da Típico e do menu. Aí eles chegaram para mim, vamos parar um pouquinho para a gente dar uma organizada na casa, porque a gente está vivendo um momento difícil. Sim. O mercado profissional, a gente tem 24 vagas abertas. Assim, então, a gente está passando por como diz minha mãe, um desatropelo. É a dificuldade da mão de obra, né? Então, assim, vamos botar um pezinho no freio. Eu disse, tudo bem, ok, vamos. Aí, quando eu chego, eles estão pensando em produto novo. Vale, meu Deus, vocês onde é que está o pé no freio? Vocês me convenceram ontem. Mas aí é uma história... Ela chega para mim e diz assim, vamos botar só a panelada no poke, vamos? Só a panelada no poke? Eu disse, vamos, você aqui sabe. Panelada no poke? Cara, porque é a cara do cuscuz, é a cara do poke, é a cara da comida nordestina. Mais uma opção, né? E eu acho que tem que ter essa panelada, bicho. E era uma coisa que já vem... É uma comida que já vem comigo há muitos anos, né? O meu cardápio de sábado, ele era o único dia que eu não mexi durante todos os anos na culinária da Van. Era o cardápio do sábado, porque todo dia tinha um cardápio diferente, né? E vez por outra eu estava mudando o cardápio. Agora, o cardápio do sábado não mudava, porque senão o povo me matava. Porque era exatamente a feijoada, a panelada, o carneiro, né? E eu quero trazer para dentro desse potinho lindo e colorido. E você foi contratada para ter quereres, né? Você tem que querer a coisa, você tem que... E aí são produtos que eu acredito, sabe? São produtos que eu acho que combina muito com essa linha. São produtos que eu acredito paneladazinha com cuscuz, uma paneladazinha com cuscuz, pelo amor de Deus, bem feita. Você que tu já ganhou essa? Já vai entrar? É um spoiler? Você que manda. Eu acho que essa panelada dá certo, gente. Vai entrar a panelada? Vai entrar a panelada. Temos, né? Pode considerar aí já a audiência. Viu? Gente, eu sempre costumo terminar as nossas entrevistas, encaminhá-las para o final, com uma pergunta muito existencial. Eu já te fiz essa pergunta
Eu não sei se mudou. Tu não me pressiona, senão me dá logo um branco, viu? Mas é aquela pergunta que eu vou fazer pra ele. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta uma vez. Deve ter mudado, mas não, ou não. Poderia ser primeiro pra Van, pra me preparar. Não, vai ser você mesmo. Vou deixar ela ganhar um tempinho agora. Qual o maior sonho da sua vida? Cara, Aí eu não tô falando de menu brand, tô falando sobre o maior sonho da pessoa física. eu vejo todo mundo falando sobre a humanidade e tal. Eu vou ser egoísta, sabe? Eu vou pensar em você, né? Certo? Cara, eu quero chegar num momento que eu não viva sob pressão no sentido de não poder falhar, sabe? De não ter sonho. de não ter tanta gente, né, que eu Que movo, dependa. sabe? Então, assim, sendo muito sincero, é uma resposta, né, Não, mas- que não é clichê. Mas, Não, assim, o meu sonho é esse. Assim, chegar um momento da minha vida e dizer assim, cara, tá massa, tá todo mundo libertado, assim, tá todo mundo percorrendo seu caminho. Então, agora eu tenho direito à minha independência. A errar. A errar. É muito isso mesmo. Mas isso aí é a dor de... E surfar muito, né, chefe? Surfar muito, tá muito na praia. Esse aí é o erro. O erro não, esse aí é o sonho de 99% dos empresários, Dos cara. empresários, cara. Do tipo da responsabilidade de... Meu irmão, e se eu não quiser? Não, eu não posso não querer, não. Eu tenho que estar lá. Porque tem 180 pessoas atrás, fora minha família, Fora a família. fora o negócio, sei lá o quê. Então é uma pressão. 180 agora, né, bem? Porque vem o São Eusébio Paulo, aí. vem o Eusébio. Agora em junho. Então vai ser o quê? A família vai 475? querer ver meu filho. Vai ser Ctrl-C, Ctrl-V, é? Meu bem, eu já tô aqui com o lenço, amarrando meu juízo. Grupo de marketing vai para 27 pessoas. Vai ampliar, né? Cara. Mas eu acho que é muita isso, cara. gente. Quando você começa a crescer, tu tem que ir com o flow, né? Assim, porque eu penso muito nisso também, do lance de, pô, cresceu, né? Vamos dar mais um passo? Aí tu dá. Aí tu fala, porra, acho que dá pra dar mais um. Pô, mas agora que começou a entrar uma graninha, eu vou dar mais um passo, segura, calma. Não, pô, mas você tem que continuar, você tem que querer, né? Você achar esse ponto é muito difícil, né? Porque você vive a dualidade das coisas, porque você não é só uma coisa, você é mais de uma coisa. Então, ao mesmo tempo que você é um empreendedor e você quer avançar, aquilo faz parte de você, você quer relaxar também. Você quer relaxar também, sabe? Então, assim, a busca pelo equilíbrio é algo muito Você importante. sofre com ócio criativo? No sentido assim, eu tenho um pouco disso. Não gosto, mas eu tenho. Do tipo, trabalho muito. Aí quando eu paro e eu fico comigo mesmo, nem sempre eu gosto. Não. Do tipo, caraca, fazendo nada, né, velho? Mas tô fazendo nada só 2 dias. Calma. Eu tenho E você isso. fica meio que já querendo Eu tenho fazer isso. alguma coisa. Eu tenho muito isso. Eu assim, a minha mente nunca para. Assim, então, faz 2 dias que eu, por exemplo, não consigo dormir direito. Porque Não para. o tempo todo, assim. E o celular do lado, porque assim, eu tenho uma ideia e eu não posso esquecer da ideia. É eu isso. não posso pegar no celular, mas deixa eu anotar isso aqui, sabe? Então, às vezes você está tão excitado assim com essa revolução na sua mente que não existe... Que o ócio é criativo, né? Porque se você está produzindo o tempo todo. Porque às vezes você está numa situação de... Porra, é pra eu relaxar. Pô, mas justamente eu tô relaxando, por isso que eu tô tendo ideia. Ah, mas é trabalho. Não, eu tô tendo ideia no meu relaxamento. Não. Eu e a Deb no mar, né, amor? Quando a gente tá no mar, em Caraizinho, o que a gente faz quando a gente tá no mar? Só fala de trabalho. Agora, porque eu tô relaxado. eu criei... Relaxado. Eu criei algumas ferramentas que por têm me aí. ajudado muito, É por assim, aí. fruto de muita análise, mas tem me ajudado muito. Sexta-feira, tal hora, CBD. Não, CBD não. Não, tem outras coisas melhores que CBD, mas CBD não. Tem, né? Mas, cara, eu já não abro alguns e-mails. Sim, e consigo realmente, lhe juro, consigo desligar no final de semana, sabe? Vai ver o Netflix. Eu não quero ter acesso a essa informação agora. Eu vou tratar dela segunda-feira. Eu vou ter que tratar dela segunda-feira, mas nesse momento eu preciso equalizar. Eu não posso dar conta de tudo, porque assim, o meu começo, eu trabalhava 17 horas por dia, eu estava 30 quilos mais gordo, porque eu só pensava em trabalhar. E isso me leva aonde, né? Então, É um caminho difícil. difícil. Então, assim, eu já acho assim,
Antes era assim, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje o entendimento já dá para deixar para amanhã. Sim. As coisas... Vai ver o Netflix. Vai ver Shogun. Vai ver uma série. Shogun é massa, mano. Eu tô vendo essa série agora. Shogun é massa. Eu tô deprimido. Arranca a cabeça fora. Calma, mano. O foda é quando termina, né? Que você, porra, não tem fale mais. não fale não. É uma minissérie, é só uma, né? Acabou, né? Cara, eu não lembro se teve uma ou duas temporadas. Não, uma só. Era no FX, né? Não, jogou na Disney, né? Na Disney, pois é. Era da FX. Não, mas então, né? E você, mano? Então, Bom, eu tenho o sonho de deixar meus livros, né? Meus livros de... O primeiro que eu quero lançar vai ser da minha história de vida, de como eu comecei, para incentivar mulheres, para incentivar mães, para incentivar pequenos empreendedores, né? Que a gente consegue, com pouco, a gente tem capacidade de chegar a alcançar nossos sonhos, né? Isso eu acho muito importante, deixar para a minha cidade essa história com comida nordestina. E tem os livros das minhas receitas, né, Léo? Que são muitas. Eu imagino. Né? Eu comecei a trabalhar com pratinhos com a minha filha ainda bebê. Minha filha está com 18 anos. Então, tem muitas receitas para deixar, e eu preciso deixar que essa história continue. Essa história tem que continuar, essa comida tem que ficar. É legado, né? Entendeu? É um legado. É um legado. Então é isso. Eu quero uma casinha no Icapuí cheia de fotos, com todas as histórias da minha vida. Quero uma cozinha... comunitária? É uma cozinha não comunitária, chefe. Eu penso a minha casa como um museu de toda a minha história. E eu penso numa cozinha fora da casa, onde eu possa dar minhas aulas, tipo massa. 4 meses, que massa. 4 vezes por mês eu vou lá, vou dar minha aula, vou dar continuidade à história da cultura alimentar cearense, porque é minha grande paixão. Aí vai viajar só para inaugurar uma loja do POC lá em Curitiba, outra no Rio de Janeiro. É isso. Pronto. É isso mesmo. E eu já digo logo que pelo menos em um livro você já está. Bom, em um eu sei que eu já tô, né? Eu tô na cozinha, né? Já vai ser o segundo, viu? Porque eu tô no livro da Cláudia Matarazzo, lá de São Paulo também. Então pronto, vai ser o segundo. Vai ser o segundo. E qual a primeira receita do livro? Mas só que eu tô com uma receita, né? Uma só. Então eu preciso lançar o seu, né? O meu, com várias receitas. E o nosso ainda não lançou, então assim, calma. Mas é a primeira receita do livro, essa é a sua. O da Cláudia Matarazzo foi a minha cocada de forno com sorvete de rapadura. Pronto. E, inclusive, na época, passou até no Faustão. O Faustão ficou louco pela cocada. Depois louco! Não comia mais. Foda. Mas, enfim... Maravilha. Foi o primeiro livro que eu saí. E aí tem que vir o meu, né, cara? A minha história aí é muita coisa pra contar. Gente, sério, como é que faz, hein? Léo, dá logo uma garfada. Como é que faz? Gente, só pra te falar, eles trouxeram aqui pra gente, são 5. São todos iguais? O meiota. O meiota, né? O meiota vamos lá. Tem o creme de... É o que aqui? A vatapá de... Vatapá de frango, paçoca de carne de sol da Van, aquela paçoca. Calabresinha acebolada. A calabresinha acebolada. Esse é um dos pratos que mais remete à história do pratinho. Né? Porque ele é um dos mais típicos. É um tradicional, né? O mais tradicional. O marketing não vai levar nenhum, vai ficar tudo aqui. É sério, não tô brincando. É claro que é. É nosso, acabou, morreu. Um é do Washington, nosso diretor. E amanhã tem feijoada na loja. Aí eu vou leve essa. E segunda-feira tem soldado pra gente ajudar na prova. Mas você vai estar ajudando com a feijoada também. Gente, eu aprendi o déficit calórico. O déficit calórico é a melhor coisa do mundo. Você sabe exatamente quando você pode comer. Eu vou comer essa feijoada, mas é de me lambuzar, não é de com... Não, é pra dentro mesmo. Aqui tem as calorias? Tem não. Aqui é pra ser feliz, não é pra ficar contando caloria, não. Aqui é pra comer, que é bom demais. E um é da Deb, um é meu. 2 é meu. 2 né, Washington? Um do Washington, da Deb. O do Léo, e Deb. 3 é teu. Pronto. Aí tá igual o Luiz Gonzaga. Uma pra mim, outra pra mim, outra pra mim, né?
Gente, eu preciso agradecer vocês por vocês terem vindo. Eu sou realmente muito fã do POC Nordestino. O POC Nordestino esteve com a gente no Nat Roots, né? Isso vale a pena a gente lembrar, no episódio do Nat Roots. Vocês nos patrocinaram, apoiaram a gente nesse episódio. Foi lá no Gran Marquise, um salve pro Gran Marquise também, que eu sou embaixador desse hotel maravilhoso. A gente fez na presidencial do Gran Marquise, foi luxo por... Lorena estava lá, junto com o Nat Roots, a galera assim, bebedor de POC nordestino, assim, ficou louco, maravilhoso. E muito obrigado por terem nos ajudado naquele momento, foi realmente muito importante pra gente, a gente sempre guarda no coração a galera que cola e contribui com a nossa missão também. E aquela câmera que tá lá é de vocês dois. Vocês podem mandar o recado que você quiser para a comunidade nordestina pelo mundo. Pode fazer aquela brincadeira de indicar pessoas? Pode, verdade. Desculpa. Temos 5 pessoas para indicar. Você vai ter que se virar para mais 5. Não, mas a gente pode dividir, né? A gente divide. 12,5 para cada um. Não, 5 para cada. Gente do céu. Aí quando me pressiona, o branco vem, viu? Não é possível. 5 pessoas. Não, eu vou primeiro. Eu trouxe... rapaz. Sim. Eu trouxe esse presente porque, como eu te falei, eu assisti um episódio do podcast que era uma conversa tua com um amigo teu. Sim. E vocês estavam falando sobre processamento de luto e a importância do amigo quando você perdeu a sua mãe. Foi o Pedrão. Que eu chorei que só um doido aqui. Eu fiquei chorando, né? A gente perdeu meu tio há 1 ano, né? Há pouco mais de 1 ano. Foi no Fala que é seu carnaval tio. do ano passado. Paulo Diógenes, humorista. E era a pessoa mais próxima da minha mãe. Sim. Né? O melhor amigo dela. Além de ser irmão dela, né? Uhum. E ela sofreu essa perda e começou a escrever todos os dias como se estivesse conversando com meu tio. Foi a forma como ela processou o luto, e ela diz que ela ressignificou a morte dele e por isso ele vive presente na vida dela, né? Ele tá todo dia com ela. E o livro é fruto disso. Eu queria te dar, assim, eu acho que vai ser uma leitura massa. Vai ser uma leitura maravilhosa. Então, assim, eu na verdade, uma conversa com ela, cara, vocês, assim, tu ia ver que figura maravilhosa, assim, inteligentíssima que ela é. Hoje eu sou capaz de ter essa entrevista. Seria a primeira pessoa que eu indicaria. A segunda pessoa é um cara que eu acho... Não, antes disso, certo. Agradecer. Deixa eu dizer o nome do livro, claro. Já que você começou pelo livro. Claro. Fio que não parte, contigo vivi. Paulo Diógenes. Acabei de perder o amigo de toda uma vida. Te amo, meu irmão. Pronto, ó. Instagram, fim de tarde, 14 de fevereiro. Isso aqui foi o post que ela fez no dia. E é isso, amigo. Perda é um negócio muito difícil, muito complicado. Mas eu nunca usei a palavra morreu. Uhum. Com a minha mãe, não foi, amor? Eu nunca usei a palavra morreu. Não consigo falar que a pessoa morreu. Não consigo. Eu ressignifiquei o nome da palavra. Sempre que eu falo da perda da minha mãe, eu falo que minha mãe se mudou. Uhum. Eu uso como uma... Porque é o que eu acredito, no fim das contas. Eu não sou um cara que vai na igreja e tal, mas eu tenho a minha fé de que as pessoas não morrem. Elas se mudam. A gente só não tem acesso a ela agora. Tá sem WhatsApp, tá sem Instagram e tá sem telefone. Eu não tenho como ligar. Então, quando eu puder me mudar para onde ela está, quando for o meu tempo, a gente se encontra de novo. Uhum. Então, eu ressignifiquei a palavra morreu para mudar. Ela se mudou. E eu acho muito bacana esse livro, a forma como ela encarou isso. Eu achei muito interessante. E vou ler com muito prazer. E vou trazer aqui a Glória Diógenes. Viu, Glória? O convite já está estendido. Você não precisa nem precisava nem falar, não. Muito obrigado pelo presente. Eu vou guardar para você assinar quando você vier aqui. E eu sei que você tem outro livro. Traz outro também. Que aí, ó, a gente junta lá com a galeria. Com a biblioteca que a gente está fazendo da galera dos escritores que vieram aqui. Ela está lançando agora na Bienal um outro livro que se chama Sangue no Olho d'Água, que é sensacional. Eu já li que a minha família tem uma origem no sertão, né? A família Diógenes. E o livro conta toda a relação dela, uma menina da cidade, nascida no Rio de Janeiro, né? Meu avô era funcionário do Banco do Brasil e foi transferido para Russas, onde era
a origem dele, né? Da família dele e toda essa vivência dela no sertão. Assim, é muito bonito o livro também. Vai ser lançado na Bienal. E é uma pessoa bacaníssima, você vai gostar. Acho que a Van pode ir. Eu sou muito fã. E Glória, Paulo não morreu, se mudou. Só se mudou. Tá tirando um tempo lá, depois vocês se encontram. Com certeza. Mas vai. É isso aí. Glória Diógenes. Cara, eu tenho um amigo muito próximo que eu considero uma alma, um casal, na verdade, que são almas diferentes. Né? O Gustavinho, Luiz Gustavo e a Dani. Eles perderam um filho há 5 anos, né? Assim, um pivete que a gente viu crescer. Ele é dono da PF Surf School, uma escola de surf na Praia do Futuro. Eles têm um projeto social sensacional que se chama Felipe Amar a Vida, que trabalha com amputados, assim. Cara, eu conheço essa galera há muito tempo. Eles sempre foram extremamente altruístas, sempre tiveram uma ligação com a comunidade muito forte. Quando eles perderam um filho que foi morto na comunidade por ter sido... como é que se diz? Assim, tinha uma briga de facção, o Filipinho estava na calçada de casa, foi confundido, mataram o filho na frente dos pais. Foi um alvoroço na nossa vida. E eu nunca imaginei que depois disso eles iriam fortalecer o trabalho deles, sabe? O trabalho deles junto à comunidade, o trabalho deles, né, voltado a ajudar as pessoas. E eles voltaram, eu não digo mais forte, porque dói demais, né? Mas voltaram com mais energia ainda. São almas diferentes, assim. Pessoas que têm que ser estudadas, né? Para conseguir dar essa... Para tu ter uma ideia, esse cara é um cara tão fantástico, que esse cara foi... Assim, é um cara que foi palestrante de TEDx antes de perder o filho. E eu acho que hoje ele ainda tem uma visão ainda mais bacana de ser ouvida, sabe? Sim. Eu estou, inclusive, batalhando aí com algumas pessoas que eu conheço para a gente conseguir dar o nome à pista de skate da Praça 31 de Março, o nome do filho dele. Que massa, cara. Porque o filho dele, cara, era o atleta mais sensacional que eu já conheci. O surfista melhor, o skatista melhor. Então, seria uma puta homenagem que seria feita ao Filipinho. Massa. Ele já foi indicado outras vezes, a gente vai trazer. Que massa. É um cara... Acho Como que tu falou, já reconheci. Ele é unanimidade, bicho. É Sim. um cara, meu irmão... Sim, eu não tenho nem o que dizer desse cara. E por último, assim, eu curto muito a cena... Eu vi que vocês têm Ácido aqui, né? Eu curto muito a cena artística de Fortaleza. E a cena é muito forte. Assim, tem nomes fantásticos, né? O próprio Ácido... Mas tem uma galera que vem aí, que merece ser ouvida, sabe? Como Alice Dott, como Gustavo Diógenes. Alice já veio. Alice já veio, né? Gustavo Diógenes, cara, o Chastinet, assim, cara, é sensacional. Meu irmão, tem uma galera linda fazendo um trabalho massa. O Henrique Vildez, eu não sei se tu conhece a história do cara, assim. Ele, inclusive, começou no Ácido, sabe? Assim, são pessoas que fazem um trabalho massa e que Fortaleza não conhece muitas vezes, Exato. né? Então, assim, eu acho que são pessoas muito ótimos nomes. Bacanas, assim, Perfeito. que é bem legal. Tu ganhou foi tempo, vai. Ganhei foi tempo, né? Mas eu tô aqui pensando. Mas, enfim, eu indico um grande amigo, irmão, parceiro de muitos trabalhos, que é o João Lima, que tem uma cena muito forte com a gastronomia social, que é uma coisa assim também que eu admiro pra caramba. Acho que ele deveria estar aqui falando sobre esse trabalho dele, gente também acha. que é muito importante. Inclusive, o projeto Ele vai na cozinha, né? Cultura alimentar, né? Da cultura alimentar. Todo aquele projeto da Estação das Artes, na realidade, foi escrito, criado noites e noites. É o cara que traz o fartura para Fortaleza. Pelo João Lima, é o cara que traz o fartura para Fortaleza. É o cara que já mostrou vários cozinheiros daqui, inclusive eu, né? Ele foi uma pessoa que me colocou muito aí pelo Brasil afora. Enfim, vale a pena trazer esse cara aqui. Traz e fala pra ele que eu deixei um beijo muito grande. Já tá ouvindo, viu? Filho da mãe. Mas já deixa aqui. Vai dar certo. Eu tenho um projeto. Aliás, eu não tenho um projeto. Hoje eu sou madrinha desse projeto dentro do IPRED, que se chama Transformaria, que começou comigo, ensinando mães a fazer comida de rua, assim como eu comecei. Né? Começou esse projeto só comigo.
Depois esse projeto se expandiu. No primeiro ano a gente conseguiu ser contemplado com Criança Esperança. Irado. E hoje já cresceu muito, vários chefes abraçaram, mas esse projeto ainda existe, inclusive a ala, a cozinha do IPRED hoje leva o meu nome e tem 2 pessoas muito importantes lá dentro, que é o Dr. Sullivan, que eu tenho assim... Nossa Senhora, maravilhoso. É o cara. Ele tem que eu vir aqui com ele, sentar né? Eu e conversei com ele no Costume Saudável. É uma pessoa... Ele é incrível, diferente, cara. né? Ele é um ser humano, assim, fora da curva. Ele que me ensinou o abraço, né? Não foi? O abraço do coração, porque geralmente a gente abraça assim, né? Aí ele, não. É assim, ó. Que é coração. Tá? Ele é demais, é né? bem gente boa, né? E o João Vitor, que é lá do IPRED também, que tem outros projetos sociais fora o da gastronomia, que foi um projeto que foi levado muito a sério. A gente tem também o Vai Maria, que ensina também as mães a fazer roupas, moda. De moda, né? Muito bonito. O resultado é muito bacana. Enfim, são vários projetos lá dentro que eu acho que essa galera tem que estar aqui. Por favor, passem pelo WhatsApp todos esses contatos. Massa. Pode ser? Já vou passar. Já. Gente, a gente está há quanto tempo, produção, conversando? 1h30. Eita. 1h30, respeite. Episódio longo, bom. Longo não, tempo Rendeu. suficiente para contar. Aqui foi direto ao ponto, né? Falamos de negócio, falamos de trabalho, falamos de momento. E eu amei. Eu amo um pouco o nordestino, sou fã. Sou fã da Van. Achei você um cara massa, sou teu fã também. Grande empresário, grande empreendedor. E eu tenho certeza que esse é o nosso primeiro encontro, assim como a gente já teve 3, né? Sim. E ainda teremos outros, né? A gente vai dar um jeito de... Tem coisa boa vindo por aí, né, Tem Léo? coisa boa vindo por aí, cara. A gente tem aquele... Tem, mas está faltando. Já chega para vocês. E eu queria agradecer muito pela presença de vocês. Se vocês quiserem mandar um recado para a comunidade, pedir para seguir, pedir para comer poke, pedir para... Só falar. A câmera é de vocês ali, ó. Aquela ali, ó. Bom, é isso aí. O convite fica aqui para vocês conhecerem a loja física, além de pedir pelo delivery, lógico, quem quer o conforto de casa. Mas fica o convite para conhecer uma lojinha linda, colorida, com a comidinha toda fresquinha, ali puxada na hora. E, enfim, vim conhecer, viver essa experiência, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho com o Poke Nordestino e com a Menu, pode seguir o perfil do chefe Van Régia, como também pode continuar com a culinária da Van, porque a gente agora acabou misturando tudo. E, enfim, é isso. Segue os dois, vai seguindo os dois. Segue os dois, aliás, segue os 3, segue a Livre Menu, segue... Segue o @Poke Nordestino. E a nossa lojinha lá, Santos Dumont, é Santos Dumont 1788, não é isso? O arroba? O @Poke Nordestino e a nossa lojinha... A loja física, o endereço Santos Dumont. Outra coisa. Santos Dumont 1788, ali do lado do Floresta. Perfeito. Bem rasinho de achar. É esse? Teu recado foi dado? É esse? Tá ótimo, foi dado. Quer seguir teu pessoal ou teu pessoal é trancado? Cara, não é trancado não, mas eu não sou um postador assim. Não é influenciador? Não, eu sou bem recatado. Entendi. Tá tudo certo. Recatado é ótimo. Recatado e é do um homem lar. recatado do lar. Recatado do lar. Né, da família. Enfim, meu povo, muito obrigado pelo presente. Irei ler, com certeza. E esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo, direto do Ceará, direto de Fortaleza, para esse mundão de pessoas que não assistem. A nossa missão é levar o sotaque de vocês para perto de vocês, as histórias de vocês que estão fora do Brasil, para vocês se aproximarem aqui da terra de vocês também. E um beijo no coração. A gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. E no card, a Van aqui 1000 vezes, tá? Tamo junto. Valeu, power!